Olá, gente! Esse é o nosso penúltimo vídeo dessa série maravilhosa, esses vídeos de encorajamento para que a gente pudesse fazer uma leitura bíblica com um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de compreensão. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as epístolas gerais ou universais. Então nós falamos das epístolas paulinas, com um vídeo especial sobre Romanos, por ser talvez a carta mais esclarecedora para nós a respeito do que é o Evangelho. Depois tivemos um outro vídeo falando das 13 cartas, das 12 cartas, fora Romanos, do apóstolo Paulo, e temos agora essas cartas que são chamadas de cartas gerais ou cartas universais, começando com Hebreus. Como eu disse no outro vídeo, Hebreus por muito tempo foi considerado o apóstolo Paulo, hoje já muitos não a consideram, então nós estamos colocando ela aqui junto com os outros autores de outras epístolas, de outras cartas aqui do Novo Testamento. O livro de Hebreus é, para mim, o livro mais difícil do Novo Testamento, mais até do que Apocalipse. Por quê? Porque ele está cheio de cultura judaica, ele está cheio de simbologia, ele é escrito numa linguagem totalmente diferente da nossa. É muito interessante percebermos que quando o apóstolo Paulo escreve o Evangelho, ou melhor, a sua epístola para os romanos, o que nós temos é uma exposição do Evangelho de acordo com a cultura romana. E a cultura romana é um dos pilares fundamentais da cultura ocidental. Então, o direito romano é a base do direito ocidental até os dias de hoje. Então, toda aquela linguagem do apóstolo Paulo em Romanos, como justificação, redenção, eram linguagens jurídicas daquele tempo e nós podemos compreender isso com muita tranquilidade. Lei, pecado, quebra da lei, justificação, redenção. Agora, em Hebreus, nós temos uma linguagem judaica, porque o seu autor escreveu para os hebreus. Hebreus é uma outra denotação para judeus. A palavra hebreu significa, se ela pudesse ser traduzida na sua etimologia, estrangeiro, e numa tradução estrangeiro, e numa etimologia aquele que vem do outro lado, porque quando eles chegam, o povo de Abraão chega no Egito, os descendentes de Abraão chegam no Egito, eles foram chamados de hebreus, aqueles que vieram do outro lado, aqueles que vieram lá do deserto. Então, por muito tempo, essa foi o nome do povo de Deus, hebreus. Depois eles começaram a ser chamados de israelitas e só num outro momento começaram a ser chamados de judeus. Isso ficou explicado lá nos vídeos do Antigo Testamento. Essa palavra hebreu aparece de novo aqui no Novo Testamento, porque o que nós temos nessa epístola, que é a primeira que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, é a explicação do Evangelho para pessoas que têm a cosmovisão hebraica, ou seja, para judeus, para israelitas. Tem um amigo que sempre diz que para você entender bem Hebreus, você deve fazer uma leitura paralela de Levítico e de Hebreus, porque muito do que temos em Hebreus está no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Levítico. Então, para você entender algumas metáforas, algumas simbologias, você precisa entender um pouquinho do Antigo Testamento. Mas como você já leu o livro de Hebreus, melhor, de Levítico, porque você está fazendo a leitura bíblica, não vai ser certamente tão difícil para você. Eu acredito que o que eu vou falar agora a respeito do livro vai te auxiliar bastante. Existe uma chave na estrutura do texto que nos ajuda a compreender, pelo menos em linhas gerais, o livro. Então, no capítulo 1 e 2, o que nós temos é uma declaração da superioridade de Jesus em relação a seres espirituais e aos anjos, inclusive. Depois, do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 13, nós temos a afirmação de que Jesus ele é maior e superior do que Moisés, do que a lei de Moisés, inclusive. E aí do capítulo 4, 14 até 7, 28, nós vemos que ele é superior a Arão e os seus descendentes, que era a classe sacerdotal no Antigo Testamento. E temos, a partir do capítulo 8 até 10, 18, mostrando que Cristo não só tem um ministério sacerdotal superior ao de Arão, mas ele é o sumo sacerdote acima de todos e eternamente. E aí, a partir do capítulo 10, o que nós temos é a aplicação de toda a teologia que foi exposta
de toda a construção que foi feita. Então, nesse sentido, Romanos é paralelo a Hebreus. Nós temos uma boa parte desses livros com muita teologia, com muita teoria. Eu poderia até dizer, gosto de dizer isso, que Hebreus é explicação do Evangelho assim como Romanos, só que enquanto Paulo está explicando para os romanos, o autor de Hebreus está explicando para uma outra cultura, por isso então para a gente é muito difícil. E aí, no final, nós temos ética cristã. Nós temos como que colocamos todas essas verdades espirituais em prática na nossa vida. Então, o que nós vamos encontrar do capítulo 10 em diante é encorajamento à fé. O contexto de Hebreus, diferente do contexto de Romanos, é um contexto de muita perseguição. Então, ele vai fazer encorajamento à perseverança e vai falar sobre família, sobre relacionamentos. Enfim, um livro que termina de uma forma muito prática. Se você não entender essa primeira parte, certamente no final, nos últimos capítulos, você vai ser muito edificado com uma ética cristã bem simples, como aparece em muitas outras epístolas. Bom, depois nós vamos encontrar um outro livro, depois de Hebreus, que é o livro de Tiago, escrito por Tiago, possivelmente o irmão de Jesus, que veio à fé depois que Cristo ressuscita e se torna também um ícone na igreja de Cristo. E esse irmão do Senhor escreve esse livro, Tiago, e existe um debate, poucos acreditam que é Tiago o apóstolo, muitos acreditam que é o irmão do Senhor. Ele escreve um livro que se assemelha muito a uma pregação sobre vida cristã, onde ele toca em diversos tópicos. Diferente de todas as outras cartas até aqui, o livro de Tiago, a epístola de Tiago, ela não tem muita teologia. Ela não tem muita teorização, é prática, é vida prática. Então ele vai falar como vencer tribulações, como ser perseverante em meio às provas, ele vai falar como controlar a língua, como sermos praticantes e não somente ouvintes da palavra, como dentro da igreja ricos não podem ser orgulhosos, mas tem que tratar aqueles que têm menos condições econômicas de uma forma ainda mais honrada. Então é um livro muito, muito prático. Um dos meus livros favoritos, eu encorajo você a ler o livro de Tiago. E depois nós temos 1 e 2 Pedro. E aqui é fenomenal, porque os dois grandes nomes da igreja do primeiro século foi justamente Pedro, com um ministério muito forte entre os hebreus e judeus, e o apóstolo Paulo entre os gentios. Até um momento que eles têm algum certo debate teológico, o apóstolo Paulo exorta o apóstolo Pedro, e a gente encontra isso aqui nas cartas do Novo Testamento. E é muito interessante que quando você está acostumado a ler o apóstolo Paulo e você lê Pedro, você vê claramente uma ruptura de linguagem. Então, o apóstolo Pedro, nessas duas cartas, ele escreve muitos temas que o apóstolo Paulo também escreveu, mas você vê claramente como a perspectiva, a cosmovisão, a abordagem é outra. Isso é muito belo, é muito bonito. Vermos que o mesmo tema é tratado a uma unidade produzida pelo Espírito, que é o grande autor da Bíblia, mas, por outro lado, as personalidades distintas, a formação distinta, Pedro como um homem que não tinha a mesma erudição de Paulo, que se destacava pela sua capacidade teológica, pela sua formação pregressa. Tudo isso fica claro aqui na primeira e segunda carta do apóstolo Pedro. Nessas cartas ele vai falar sobre o fim dos tempos, ele vai falar contra falsos profetas, ele vai encorajar a fé no meio das tribulações. Dois livros muito práticos e maravilhosos para nós também. E aí chegamos numa tríade de livros pequenos do apóstolo João, esse que já tinha escrito o Evangelho e que também escreveu o Apocalipse. Ele tem essas três cartas que nós não sabemos exatamente para quem que ele escreveu, por isso são chamadas epístolas gerais, igualmente as epístolas de Pedro, de Tiago, de Hebreus. Não fica claro a região do mundo que recebeu aquela carta, como as cartas do apóstolo Paulo, que não são as pastorais naturalmente. E nós temos aqui três temas que se repetem muito, 1ª, 2ª e 3ª João, que é um combate contra falsos profetas, sobretudo contra o protognosticismo que estava se misturando, era uma heresia da época se misturando ao cristianismo. Nós temos aqui uma ênfase muito forte a respeito do amor, ele trabalha muito esse tema e trabalha muito a importância da fé e da certeza da salvação e da vida eterna. Então, 1 João tem 5 capítulos, é uma carta mais completa, uma carta
com conteúdo fácil para um leitor, mas com uma estrutura muito bonita, muito bem elaborada. E 2ª e 3ª João são cartas muito pequenas de um capítulo só. E por fim, nós temos um livro que é muito pouco falado na igreja e muito pouco trabalhado, que é o livro de Judas. Assim como Filemão, 2ª e 3ª João, um livro sem capítulos, como eu já disse, né, ou de capítulo único, para simplificar para você. Esse Judas, naturalmente, não é o Iscariotes, que suicidou após trair Jesus. Também não é outro Judas apóstolo, porque haviam 2, não é o Judas Tadeu. Possivelmente também, alguns dizem que era outro irmão do Senhor Jesus que tinha se convertido. Mas também aqui há muito debate, quem de fato era aquele Tiago, quem de fato é esse Judas. O ponto é que a carta dele é uma carta muito importante e ele nos ajuda a entender como nós devemos lidar com falsos profetas. É uma carta escrita só para isso. Estamos no mundo de falsos profetas. Como identificá-los e como lidar com eles? Leia o livro de Judas. E assim nós finalizamos essas epístolas gerais, trabalhando aqui epístolas que não são de autoria do apóstolo Paulo. Hebreus, um autor desconhecido. Apóstolo Pedro, apóstolo João, ícones do cristianismo. Tiago e Judas. Tenho certeza que essas leituras serão muito práticas e vão abençoar muito a sua vida. Estamos chegando ao final. Até o próximo vídeo, onde vamos falar sobre o Apocalipse. Jesus te abençoe.